E aí galera, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, A Arte de Desenhar Animal, do artista Ken Ruth Green. O livro ele aborda muito sobre a construção do animal, sobre movimento e um pouco de caricatura. Eu também, galera, além de mostrar para vocês o livro, eu vou mostrar também, eu vou complementar assim algumas coisas do livro com alguns estudos também que eu já fiz aqui no canal. Então, além de eu estar mostrando o livro, vou estar mostrando alguns estudos que eu já fiz em algumas lives aqui no canal. E também no final aqui do vídeo, eu vou estar falando sobre os dois livros. Esse livro aqui eu já fiz eu já reagi ele aqui no canal. Vou estar explicando qual que é a diferença dos dois livros e tal. E é isso. Então, vamos aí começar analisando esse livro, beleza? Então vamos começar o livro aí, galera. Aqui um prefácio. Esse livro aqui é bem antigo, de 1950. O artista ele trabalhou para Disney como animador, como ilustrador. Ele fez alguns trabalhos, né, para Disney. Ele também fazia trabalhos em quadrinhos. Aqui, pessoal, é o que a gente tem de conteúdo no livro, né? Ele dá algumas dicas assim de como desenhar animais. Ele fala sobre humor e sentimento, o uso de linhas, ação, fala sobre algumas técnicas assim de brushes. Aí ele vai falar sobre a família dos cavalos, a família dos cervos, a família dos felinos e diversos outros animais aqui. Fala sobre girafa, camelo, gorilas, porcos, cachorros, raposas. Tem bastante coisa nesse, nesse livro. Inclusive, ó, galera, tem 759 ilustrações para vocês verem aí que tem bastante coisa. Então vamos estar aí analisando ele. Aqui no começo ele fala sobre ele dá algumas dicas para desenhar animais. Ele fala que ele divide aqui o animal em três partes. Aí também dá algumas dicas de como fazer a cabeça do animal. Você vê que, galera, tudo isso também usando formas simples, né? Você vê que às vezes ele vem aqui e usa umas formas simples, como no outro livro lá que ele fala sobre simplificação. Vocês vão ver muito sobre isso aqui, ó, tá vendo? Ele vem aqui, tipo, faz algo oval aqui, faz a orelha do animal. Então, tem essa ideia também, ele dá essa ideia também aqui de da gente buscar a simplificação, né? Aqui ele fala uma coisa que é muito importante, que é a gente desenhar o animal é, em movimento, sabe? Às vezes, tipo assim, a gente buscar a variação da, das pernas dele, sabe? Então, ter diversas variações, assim. Aqui ele entra um pouco em perspectiva, com essas caixas aqui. Isso também tem no outro livro, né? Eu já falei isso aqui no canal. Aqui ele fala sobre como a simplificação de esqueletos, isso daqui é muito importante. Eu lembro que quando eu estava fazendo esse exercício aqui, simplificar o esqueleto, eu lembro que me ajudou muito, assim. Então ele fala um pouquinho sobre isso aqui. Aí ele fala sobre fazer rascunhos com formas, né? Algo que é muito importante também. Aqui ele fala sobre a estrutura do esqueleto. Uma coisa, pessoal, que ele vai falar aqui no livro que muitos dos animais, eles se assemelham demais, assim. A estrutura animal, ela é muito semelhante, sabe? Então vocês vão ver aqui ele falando sobre isso. A gente também vai estar falando mais sobre isso aí no decorrer do vídeo. Aqui o humor e sentimento, né? Dos animais, assim. Às vezes para você fazer, por exemplo, um desenho de imaginação ou um desenho mais voltado assim para cartoon e tal. Você vê que tem o cavalo aqui meio triste, né? Então você vê que o sentimento que tem nele, aqui a ideia de movimento. O legal desse livro, pessoal, é essa ideia que ele dá também da gente sair um pouco do realismo, sabe?
a gente tentar também criar algumas coisas assim diferentes. Isso também é bem interessante. Mais algumas coisas aqui. Aí ele fala sobre aqui o uso da linha, né, nos animais. Aqui tem a figura 1, que vem essa daqui, a figura 2, que é essa daqui, ó. Você vê? A figura 3, que é essa daqui, você vê que é um movimento de linha, né, que ele dá no animal. O 4 aqui, o 5 aqui. Então esses movimentos de linha também ajudam bastante a desenhar animal. Aqui ele fala mais um pouquinho sobre isso. Essa estrutura, essa simples estrutura aqui, pessoal, de dar dinâmica, né, ao desenho. Eu falei isso sobre dinâmica no meu vídeo passado, que é o livro de desenhos técnicos. Eu falei um pouco sobre isso. Qualquer coisa dá uma conferida lá, porque a gente pode tanto levar essa ideia para fazer anatomia humana, mas também quanto para fazer animais, certo? Aí ele fala algumas coisas assim sobre animação, né? Como ele também foi um artista que fez animação, você vê que o cara ele manja bastante disso, né? Então você vê, ele dá algumas dicas assim de como fazer o animal em movimento. Isso que é bem interessante também. Aqui mais ideias de movimento. Aqui. E aqui também algumas ideias de texturas, né? Na verdade, ele fala aqui que a gente pode usar, tipo, para quem gosta de desenhar com caneta, para quem gosta de desenhar com canetas brushes, assim, ó. Então, ele fala que a gente usando, para quem gosta de desenhar com isso, dá pra criar diferentes técnicas, diferentes texturas, né, nos animais. Então, ele mostra aqui pra gente algumas texturas. Então tem bastante textura, né? Bem legal essa textura que ele faz aqui, tanto com... Ele até mostra um pincelzinho aqui e tal. Aqui, pessoal, uma parte que é bem interessante, e dá uma complementada com o que eu já estudei aqui no canal, nessa live aqui. Quando a gente começa aqui a estrutura, essa parte da estrutura, ela é super interessante. Então ele fala um pouco sobre essa parte aqui da estrutura. Agora a gente vai começar a falar sobre a família dos cavalos. No livro, pessoal, tem muita coisa sobre cavalo aqui, muita coisa. Pelo um pouco assim do que eu sei sobre cavalos e tal, desenhar cavalos, o lado bom de desenhar cavalo é o seguinte: a gente pode levar a mesma estrutura do cavalo para outros animais. Então, acho que por isso que ele foca tanto aqui no livro, na estrutura de cavalo, porque eu já vi alguns outros artistas falando sobre isso, mas essa estrutura do cavalo dá pra gente levar assim para outros animais. Eu até coloquei aqui, né, que ele fala que os esqueletos dos animais, eles são muito familiares assim, são bem parecidos. Eu também falei isso no outro vídeo de animal. Todos os esqueletos, assim, se a gente for ver, eles são muito parecidos, assim. Então você vê, a gente vai ver os mamíferos e tal, cara. No outro livro é até engraçado, né? Que ele compara o esqueleto dos animais com o humano, assim, de tão parecido que é, né? Então é o que ele fala um pouco aqui nessa parte. Então aqui a gente vê a estrutura aí do cavalo. É bem detalhado, né? Muito detalhado assim. É interessante, galera, a gente estudar todas as partes, sabe, do animal. Você vê que ele estuda, assim, até ângulos diferentes, né? Ele estuda aqui meio que um ângulo 2D, depois um ângulo 3D, depois uma visão, assim, visto de cima. Então você vê que é muito estudo, né, pra conseguir aí desenhar animal. Uma parte interessante aqui que ele fala, que eu acho legal isso daqui, é a gente observar, por exemplo, às vezes esse cavalo aqui ele tá nessa mesma posição aqui. A gente tentar desenhar ele
como se fosse um esqueleto, entendeu? Por exemplo, esse aqui tá em movimento. Pô, por que que eu não tento fazer ele em movimento, só que ele sendo um esqueleto, sabe? Aqui também, por que que eu não desenho ele aqui, ó, em forma de esqueleto? Então, às vezes, você pode pegar algumas imagens, tipo assim, pegar 3 imagens de cavalo e depois tentar fazer essas imagens em formas de esqueleto, para você entender um pouco mais sobre a anatomia do cavalo. Isso daí é interessante também. Essa parte eu curto bastante. Aqui ele fala sobre o músculo do cavalo, a estrutura muscular, né, do cavalo. Olha como tem detalhe, pessoal. É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, pra gente nunca ficar só fazendo o desenhar, por exemplo, a gente desenhar pessoas só de frente. Mas não, tipo, a gente também desenhar, por exemplo, pessoas de lado, de costas, porque isso ajuda muito na nossa memória visual. Então é o que ele faz aqui, né? Ele desenha o cavalo em diversos ângulos, ó, de frente, de costas, ele pulando, ele em movimento, meio que saindo de cena. Então, ter esse estudo é muito, muito importante para nossa memória visual. Quanto mais a gente estuda isso daqui, melhor a gente vai ficando no desenho do animal, assim. A gente vai se especializando no animal, sabe? E aqui também uma coisa que é engraçada, você vê aqui, ó, uma coisa que ele fala, que ele mostra aqui sobre espaço negativo, que eu também fiz aqui nesse desenho, ó, os espaços negativos aqui do cavalo. Isso daqui é uma coisa muito interessante. Eu já fiz algumas lives também aqui no canal falando sobre espaço negativo. É algo que ajuda muito no estudo de vocês, assim, a desenhar animais, beleza? Então vamos aí passando. Aí ele divide aqui o cavalo em várias partes, explicando um pouco sobre cada parte. A estrutura aqui da cara do cavalo, o músculo aqui em movimento. Foi o que eu falei no começo, né, pessoal? Esse livro ele fala muito sobre movimento, então isso é bem interessante. Aqui ele fazendo com formas básicas. Mais movimento. Como se o cavalo na animação ele estivesse pulando, né? Aqui uma coisa que eu acho legal dessa página é que assim, ó, uma coisa também que é bom a gente desenhar, por exemplo, a gente vai desenhar um cavalo. Desenhar a pata dele em movimento assim em diversos ângulos, tá vendo? Olha como ele varia aqui os ângulos aqui da pata. Isso daqui é interessante. É meio que um pouco do que ele fala aqui antes, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Para a gente estudar essa questão aqui da variação das patas aqui, tá vendo? Ele fala isso daqui, ó, no começo, para a gente dar uma estudada nessa variação, assim, das patas, né, do animal mesmo, como que ele se comporta andando. Aqui também tem essa variação, ó. Olha a variação que tem aqui, né? Ele parado, ele em movimento, correndo, ele meio que parando o movimento, ele iniciando aqui um movimento. Esses estudos aqui são bem interessantes. Aqui alguns esboços. Sempre tem muito essa linha aqui, né? Que ele traz aqui assim, ó, essa linha aqui, ó. Você vê em tudo aqui, ó. Essa linha aqui, essa linha da estrutura do animal, ela é muito interessante. Ela é muito importante, né? No vídeo que eu falo aqui no canal sobre como desenhar animais, eu começo ela meio que em um formato assim de balão. Essa é a linha que estrutura assim o animal, né? Então isso é muito importante também. Aqui ele fala mais algumas coisas. Aqui é um cavalo mais jovem. Aqui você vê a importância, né, de estudar formas básicas. Olha como ele começa o cavalo aqui só, uma forma bem simples. Depois ele vai lá
e estrutura todo a forma, né? Que eu até falo aqui, trabalhando nos detalhes da forma, né? Isso daqui ele fala um pouco sobre blocar um pouco o desenho. Isso aqui é difícil explicar para vocês mostrando assim, mas é interessante também. Aí ele fala um pouco sobre zebra. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Se vocês estudarem cavalo, quando vocês forem fazer uma zebra, vai tá fácil, sabe? Porque o movimento, assim, a estrutura é muito parecida. Até o jeito, assim, que se faz a cara da zebra, do cavalo, da girafa, são muito parecidos, assim. Aí aqui, ele vem aqui, ele traz um pouco da caricatura, né? É bem legal, né? Aí agora ele começa falando aqui sobre a família dos servos. O artista também ele é bem famoso por ter desenhado o Bambi e os animais, né? Todos os animais assim. Mas você vê, né, pessoal, o tanto de estudo que tem aqui, né? Até essa ideia aqui dos animais em movimento, assim, tipo, brigando e tal. O movimento dele pulando também. Acho que por ele ter trabalhado com animação, assim, né, tem mais essa característica dele de trazer mais coisas em movimento, assim. Tem muita coisa em movimento aqui desse livro. Isso é interessante. Às vezes você está buscando querer dar mais movimento, assim, ao seu desenho. Isso, esse livro aqui vai ajudar bastante vocês. Aqui, a ideia da caricatura, né? E você vê como a ideia da caricatura a gente começar simples assim, né? O quanto a simplificação no desenho ela é importante. Aqui a gente entra aqui nos felinos, a família de felinos. Vocês vão ver, pessoal, que tipo assim, tanto um gato como um tigre, a, a estrutura deles de esqueleto, assim, é muito parecida. Como ele falou lá, né, antes lá sobre a questão das estruturas, quando ele falou ali do cavalo. Aí aqui também ele mostra um pouco da diferença do nariz dos animais. A estrutura do leão aqui, o músculo. Isso daqui eu acho muito legal nesse livro. A ideia, assim, que. Isso aqui já me ajudou bastante quando eu fui fazer uns desenhos assim. Essa ideia da simplificação da cara, assim, dos animais. Eu curto bastante isso que ele traz aqui no livro. Os estudos aqui de pata também, né? A estrutura do animal. Se a gente for ver, galera, isso aqui não é muito diferente de fazer um cavalo, sabe? Então, por isso que eu falei pra vocês que a estrutura dos animais ela é muito parecida, assim. Aqui um leão em movimento e tal. Eu gosto quando ele traz esses modos mais simples, assim, do desenho. Eu curto bastante isso. Aqui ele misturando, né, o animal também com o esqueleto. Isso aqui é legal também. Que o leão pulando. Construindo aqui a cara deles, né? A cabeça. Ele mostra aqui a textura do tigre, ele fazendo com caneta brush. Isso aqui é muito bonito, né? Essas patas aqui, tipo, feito com caneta, assim, acho muito bonito isso daqui. Aqui, gatos domésticos.
A ideia aqui também de caricaturas. Olha que legal, pessoal. Acho isso que eu curto assim nesse livro, né? Essa ideia que tanto da gente desenhar os animais realistas, mas também a gente desenhar eles meio que cartoon, assim, meio que fugindo um pouco da realidade. Isso é uma coisa que eu gosto bastante nesse livro. Traz essa diferenciação, assim, né? Da gente também fazer outras coisas, tentar fazer outras coisas, assim, e fugir um pouco do realismo. Mas lógico que para chegar nesse nível aqui também, a gente tem que estudar, né? Muito sobre o animal. Mostrando aqui mais coisas. As caricaturas. Ele meio que ele fala sobre o animal, depois ele vai lá e mostra como se faz, né, uma caricatura assim, ó. Aqui da girafa, o estudo da girafa. Aí depois a caricatura dela. Os camelos também. Que ó, é muito parecido com um cavalo, assim, a estrutura. Pode ver que ele no livro ele faz muita informação dos cavalos, ele traz muita coisa de cavalo. Depois dos animais ele vai dando assim uma simplificada. Aí vai mostrando como faz e tal, mas para vocês verem que é tudo muito parecido assim, né? Essa parte aqui dos gorilas. Isso aqui me lembrou muito o estudo do Charles Barg. A caricatura dos gorilas, os porcos. Aqui os javalis. E a caricatura aqui de porcos. Tem bem uma pegada Disney, né? O desenho dele, assim. Aqui uns cachorros. O salsicha, tipo, é engraçado, né? O esqueleto dele, assim. Eu acho que os livros, galera, eles se complementam, sabe? Os livros, assim, de animais. Eu tenho mais um livro, assim, de animal que eu curto bastante. Eu vou fazer ainda uma reação dele, assim. Mas eu vejo que os livros de animais, assim, eles meio que vão se complementando um ou outro, sabe? Por exemplo, às vezes tem um animal que não tem em outro, às vezes tem animal, sei lá, mais aquático em um, aí também tem as aves. Então, cada artista, assim, ele traz no livro deles a especialização deles, né? Esse aqui, né, como ele trabalhou muito, assim, com coisas de caricaturas e tal, animação, dá muito essa ideia de caricatura, de movimento. Então, cada livro de animal, ele meio que vai se complementando, né? Que nem eu falei, né? Tem alguns animais que tem alguns, outros já não tem. Nesse livro aqui tem alguns animais que o outro não tem. Então, vai se complementando. E também é legal essa ideia aqui da caricatura, né? É como agora vai chegando assim no final, eu já vou falando um pouco assim sobre os livros, sabe? Sobre a ideia, assim. Que é o seguinte, eu acho que não tem como a gente falar assim, qual livro melhor e tal. Os dois são muito bons, só que, como eu disse, né, tem coisa que aqui tem, lá não tem. Então tem muito disso assim. Mas ainda vou no final do vídeo que eu vou falar sobre os dois, dar uma explicadinha aí pra vocês. Mas é legal também essa estrutura, né, do elefante, muito muito completo assim, né? É um livro muito completo. Legal também aqui as caricaturas. Esse desenho aqui tá lindo aqui com linha. Esse aqui bem simples, né?
Traz uma boa simplificação assim ao desenho. Ó, legal também essas caricaturas aqui, ó. Isso que é interessante, né? A gente mudar um pouco o que a gente vê, sabe? A gente, por exemplo, tem um animal, cara, muda ele, sabe? Tenta contar uma história com ele. Isso que eu acho legal, assim, nas caricaturas. Essa mudança, assim, da realidade, né? Aí aqui fala sobre a família dos ursos. Legal esse movimento aqui, né? Que ele traz dos ursos brigando e tal. Até uma ideia, assim, de composição também. Aqui o urso polar. Esse desenho aqui tá lindo demais. Eu curto. Quem conhece mais o canal que sabe, né? Que eu sou um grande fã assim, de desenhar com caneta. Esses desenhos estão lindos demais. Os ursos aqui, as caricaturas, né? Aí aqui no final ele fala sobre a composição dos animais, assim. E já tem algumas ilustrações, né? Como ele também foi um ilustrador. É sempre interessante, pessoal. A gente vai ver um livro assim de um artista, tenta saber o que ele fez, sabe? Qual que é a história dele? Ele foi um animador, ele trabalhou com ilustração, aonde ele trabalhou. Isso ajuda vocês a entender um pouco sobre o livro, sabe? Sobre o que ele quer passar, assim. Isso é bem interessante. Ó, essa ilustração aqui bem legal, a composição que ele fez aqui, né? O rascunho, depois a arte final, muito bonito. Bom, galera, e é isso. Vou falar aqui, né, sobre os dois livros. Vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Que é o seguinte, eu acho que os dois livros, esse aqui para quem está começando, para quem quer começar a desenhar animal, eu indico mais, porque esse aqui ele aborda mais e alguns fundamentos básicos, assim, sabe? Ele fala muito mais sobre fundamentos básicos, assim. Então esse aqui é ideal para quem tá começando. Eu sei, eu tô falando aqui, galera, isso aqui porque eu já vi muito comentário, assim, até eu também na época, não. Eu queria saber, assim, qual que é o livro, qual que é o melhor, assim, de desenhar animal e tal. Os dois são bons, mas, assim, esse daqui eu indico mais pra quem tá começando. Ele aborda mais os fundamentos básicos. E aqui é mais um complemento, assim. Você tá buscando estudar mais a questão do movimento do animal, é, a construção de alguns animais que não tem aqui. Também, você quer ir para essa área de cartoon e tal, fazer caricatura. Esse aqui também é um ótimo complemento. Então, os dois são muito bons, só que depende do que você quer, sabe? Para que você quer estudar. Aqui também, né, é sobre a animação também, para quem quer ir para essa área assim de animação. Então, não é que um é melhor que o outro, coisa do tipo, mas é para que você quer o livro, entendeu? E também uma coisa falando assim sobre quem quer estudar, eu vou dar algumas dicas aqui, algumas recomendações de vídeos que pode dar uma complementada aí no estudo de vocês, beleza? Primeiro vídeo que eu vou falar, galera, é sobre o vídeo do Peter Han, que ele desenha animais, tem aqui no YouTube. É um vídeo que me ajudou muito, 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 muito a entender sobre a construção dos animais, tá? Principalmente aquilo que eu falei para vocês lá sobre a construção, a linha assim que começa aqui o movimento, né, do 2D. Então esse vídeo aí eu recomendo para vocês, esse vídeo do Peter Han. Me ajudou muito, tanto a estrutura do animal, tanto a cabeça, assim. E uma coisa, galera, que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Como eu já disse aqui no vídeo, né? Os animais, eles são muito parecidos. Então, às vezes, você estudando um, assim, cara, depois você vai estudar o outro, já vai estar muito, muito mais fácil, assim, de vocês entenderem. E sempre começa pela construção, sempre começa pelo esqueleto, que depois
vai ajudar bastante vocês a entenderem como que funciona a parte de fora do animal. Bom, também tem minhas lives aqui no canal, se vocês quiserem ver, tem a minha playlist aí do canal, que tá Como Desenhar Animais. E é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa um like aí, comenta o que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem que eu traga mais aqui. Tamo junto, valeu e até a próxima.